Em qualquer apresentação de Deus, declaramos aberta a presente sessão. Convido o vereador Marcos para ler o trecho também. Boa noite ao presidente, ao vice-presidente, primeiro secretário, os demais vereadores, ao nosso amigo Hidalgo, que nos prestigia nesta noite. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas bujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará a romper da manhã. Obrigado, vereador. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior do expediente recebido do Executivo Municipal e das origens. Boa noite, senhor presidente, cumprimento também os demais vereadores, senhor Hidalgo, visita dessa noite, boa noite. Ata da 209ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Governadores Nacional. Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2014, às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Governadores Nacional, senhor presidente do vereador Dalton Mafra, para tratar de assuntos diversos desde o município, com a presença seguinte vereadores Dalton Mafra, Adilho Barbosa, Leonardo Pescone, Anderson Jair Santos, Marta Henrique Silva, Adão Mafra, Gabriela da História, Carlos Luiz Santos e Paulo Morato Santos. Havendo legal, o senhor presidente declara aberta a sessão, convidando o vereador Antônio Marcos para ler o texto da Bíblia. Na oportunidade, o presidente solicita ao secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos e a ata da 77ª sessão ordinária e a ata da 78ª sessão extraordinária, leu o ofício do 01/2014 do gabinete do prefeito, em caminho para você, no mês de novembro de 2013. Leu o ofício do 12/2014 do gabinete do prefeito, em caminho às leis. Plano anual 2014-2017, lei de divisão orçamentária e a lei orçamentária anual 2014. Leu o ofício do 14/2014 do SAMAI, que encaminha o avancete do mês de dezembro de 2013. Leu o ofício do 93/2013 da Gerência de Desenvolvimento Urbano Rural de Florianópolis. Leu o convite da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Leu o ofício do 573 do Gabinete do Prefeito, vedando a emenda número 01 ao projeto de lei número 85/2013. Leu o ofício do Secretaria do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei número 01020304/2014. Terminada a leitura dos expedientes, o presidente colocou a ata da 107ª sessão em discussão. Após a votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, colocou a ata da 108ª sessão extraordinária em discussão. E após a votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Na continuidade do trabalho, o presidente passou para o encaminhamento do ofício número 01/2014, do gabinete do prefeito, encaminhando o valor da Prefeitura do Fundo Municipal de Saúde, referido ao mês de novembro. O presidente encaminhou para a Secretaria da Casa o ofício número 12/2014 do gabinete do prefeito, encaminhando as leis do ano anual 2014-2017, lei de divisão sanitária e a lei orçamentária anual 2014. O presidente encaminhou para a Secretaria da Casa o ofício número 14/2014 do salário, encaminhando o balancete referente ao mês de dezembro. O presidente encaminhou para a Secretaria da Casa o ofício número 93/2013 da Gerência de Desenvolvimento Urbano e Rural de Florianópolis. O presidente encaminhou para a Secretaria da Casa o projeto de lei número 01/2014, que concede no âmbito do principal notificação de função aos membros da Comissão Permanente de Licitação e aos servidores designados como pregoeiro da outras providências. O presidente encaminhou para a Comissão de Legislação e Justiça o projeto de lei número 02/2014, que autoriza a extinção de créditos da Fazenda Pública Municipal e de outras providências. O presidente encaminhou para a Comissão de Legislação e Justiça o projeto de lei número 03, concede auxílio financeiro à pessoa carente da outras providências. O presidente encaminhou para a Comissão de Legislação e Justiça
O projeto de lei número 04/2014 autoriza a abertura de decreto adicional suplementar na Lei Orçamentária do Exercício 2014. O presidente encaminhou para a Comissão de Legislação e Justiça. O verbo da emenda número 01 ao projeto de lei número 85/2013 fica na mesa para análise do jurídico. Finalizado os encaminhamentos, e não havendo vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, e não havendo projetos para deliberar na pauta da sessão, e como mais nada havia sido tratado, o senhor presidente dá por encerrada a presente sessão ordinária, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 10 de janeiro de 2014, às 19 horas. Sala das sessões, 3 de janeiro de 2014. Requerimento número 01/2014, do senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Mafra, o vereador que subscreve e comunicado com o contexto principal desta casa, requer a vossa excelência que oficie-se o exercício do Juliano Duarte Campos, prefeito municipal, solicitando-lhe que se designe a encaminhar a este legislativo o seguinte: cópia de todas as portarias do ano 2013-2014, cópia das publicações das portarias do ano 2013-2014, base legal da solicitação. A lei orgânica municipal, em seu artigo 26, diz que a publicação das leis e atos municipais, decretos, portarias, secretárias, etc., salvo onde houver imprensa oficial, poderá ser feita em órgão da imprensa local ou regional, ou por afixação simultaneamente nos quadros de comunicações da Prefeitura e da Câmara Municipal. E o inciso segundo diz que os atos de leis só produzirão efeitos a partir da data de sua publicação, inclusive aquelas afixadas no quadro de publicações da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores. Este tema quer definir sala da sessão de 3 de fevereiro de 2014, Anderson Ajaí Santos, vereador de PMDB. Indicação número 01/2014, serviço ao presidente da Câmara Municipal de Alto Mafra, que a subscreve e que após a solicitação regimental seja encaminhado ao Centro de Justiça do Artigo, prefeito municipal, significação. Indica a necessidade de possibilitar providenciar voltas de alimento no bairro da Ilha de Cima, discorrendo na rua como sempre Teixeira, e isto se dá devido ao aumento de assaltos e vandalismo que estão ocorrendo nas localidades. Sala das sessões, 10 de fevereiro de 2014, Marcos Henrique da Silva, vereador do PSCT. Indicação número 02/2014, serviço ao presidente da Câmara Municipal de Alto Mafra, vereador que subscreve e indica que após a tramitação regimental seja encaminhado ao serviço ao Juliano Duarte Campos, prefeito municipal, sem indicação. Indica a necessidade de fazer patrulhamento na rua com o Centro Teixeira, no bairro dele de cima, haja visto que a mesma encontra-se com buracos e dificuldades para transitar. Sala das sessões, 10 de fevereiro de 2014, Marcos Henrique da Silva, vereador do PSDB. Obrigado, secretário. A ata da 109ª sessão ordinária do segundo período legislativo está em discussão. Gostaria de fazer uma correção ali na ata, no final, marcada a próxima reunião para o dia 10 de fevereiro, não dia 10 de janeiro de 2014. Só essa correção. A ata está em discussão, a ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se levante. A ata está aprovada pelos vereadores presentes. Passamos agora aos encaminhamentos. A indicação número 01/2014 do vereador Marcos Henrique da Silva encaminha para o Executivo Municipal. A indicação número 02/2014 do vereador Marcos Henrique da Silva encaminha para o Executivo Municipal. Passamos agora ao uso da tribuna. Convido o vereador Anderson para fazer o uso da palavra. Tempo de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Geraldo, nosso vice-presidente, primeiro secretário, demais vereadores, pessoal que nos assiste, eu quero só tecer alguns comentários. Eu já visto que nosso ano legislativo já começou na última segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2014, sessão essa da qual nenhum vereador fez uso da tribuna. Quero perguntar ao presidente se tem alguém mais escrito para depois da minha falação. E quero dizer que isso realmente foi meio proposital. Eu deixei para ver o que iria acontecer. Porque é dito na rua que o vereador Dando só sabe criticar e falar mal. Mas eu sou o primeiro vereador a subir a esta tribuna no ano de 2014 para elogiar, para agradecer. E eu fico, assim, assustado de ver os vereadores que hoje fazem parte da base do governo nem sequer
para se inscrever e dizer: obrigado, prefeito, pelas lixeiras que tem aí na rua, instalada na Operação Veraneio 2014, pela limpeza das praias que foram feitas para a Operação Veraneio 2014. É muito fácil quando um vereador fala e os outros quererem agredir verbalmente, discutir e ser puxa-saco do prefeito. A outra, eu acho que é o ato mais simples, é o reconhecimento daquilo que está sendo feito de bom. E é a isso que eu vou subir esta tribuna para fazer na noite de hoje. Claro que não vou deixar de ponderar alguns pontos que deixaram a desejar, mas o agradecimento e o reconhecimento pelo que foi feito de bom, isso, esse vereador não pode deixar passar em conta. Até mesmo porque eu tenho dito que as minhas críticas, as minhas cobranças, não é contra ninguém pessoalmente, nem contra partido A, nem partido B, é muito pelo contrário. É para ver este município crescer cada vez mais, como vem crescendo nos últimos anos, e não é no último ano, é nos últimos anos, e que esse crescimento venha por bem da nossa população. E é visto, ao sair das nossas casas, hoje, como mudou a qualidade de vida das nossas famílias, como tem melhorado cada vez mais o bem-estar da nossa população. E é esse o sentido da política, é esse o sentido de ser vereador, é esse o sentido de querer que o município cresça cada vez mais, independente de quem esteja na administração municipal. Ninguém torce aqui pelo contra, não. Ninguém torce para as coisas darem errado. A gente torce para que as coisas aconteçam e da melhor forma possível. Já aproveitando, quero parabenizar. Realmente começaram, ou podemos dizer assim, olhar uma continuidade, aquilo que já vinha sendo feito nos últimos anos, que é a atenção devida ao nosso município com relação à questão do turismo. Nosso município ainda hoje, a maior renda é a pesca, isso é indiscutível, mas com certeza a gente é um polo turístico. E a gente precisa explorar isso, e muito bem explorado. Não é explorar devastando os morros, desmatando a nossa mata que tem aí, não. É com um crescimento ordenado, com responsabilidade, que é o que tem sido feito nos últimos anos. E digo mais, responsabilidade é essa do povo gancheiro, que sabe cuidar sim. Tem-se alguma deficiência ainda, mas uma boa parte dos morros estarem assim, é do nosso povo nativo que cuida sim. Tem as entidades, tem o Ministério Público ali em cima, tem, mas o povo ainda tem consciência, precisando deixar os morros do jeito que estão. Quero dizer que a gente precisa dar todo um cuidado realmente às praias do município. Porque da praia está vindo um novo sustento para este município, vem das praias. E eu coloco para vocês a história simples e fácil de um fazendeiro. Se um fazendeiro quer ser bem sucedido, ele tem que cuidar do pasto dele. Cuidando do pasto dele, ele vai ter gados bom para corte e vai poder fazer boas vendas do gado. E a mesma coisa somos nós. Nós precisamos cuidar das nossas praias, nós precisamos investir nas questões básicas do nosso município para que a gente possa ter um bom turista, um bom turismo, um turismo de qualidade. E é o que foi visto. As praias foram limpas, isso é reconhecimento, foi colocado lixeira, foi colocado pipo móvel, coisa que nunca se tinha visto nas praias, chuveiro dos nossos turistas, e isso, diga-se de passagem, tem que ser elogiado, parabenizado e dito. Continuem assim, cada vez melhor. Padronização dos bares, dos quiosques que foram começaram a adotar, isso realmente é de grande importância para o município, é de grande importância para o nosso turismo, das coisas básicas, aquilo que eu sempre critiquei. E critiquei sim, porque eu subia nesta tribuna em cada ano que passava, no mês de setembro, que é quando começa a nossa temporada, assim como eu fiz no último ano, para que cuidassem da nossa operação veraneio. E precisa também ser elogiado o nosso bombeiro, que está instalado no município, fez um brilhante trabalho, fez todo um diferencial. Hoje ele estuda até na Praia do Calheiro, veja só, coisa que nunca teve, né? Bombeiro na Praia do Calheiro. E, por infelicidade, tiveram ocorrências na Praia do Calheiro esse ano. Talvez de repente porque o bombeiro estava ali, não foi por isso. Porque realmente a praia tem muito movimento, tem muita gente ali durante o dia e acontecem alguns incidentes. E foi atendido ocorrências ali. Então, fica aqui o meu agradecimento, meus parabéns, mas claro que eu não posso deixar de pontuar a questão da falta da água e o problema do lixo. O problema da falta da água é dos últimos governantes, do último, do antepenúltimo, é dos últimos 3 governantes, porque ninguém quer investir naquilo que vai debaixo da terra. Ninguém quer fazer investimento em tubulação, mas é preciso repensar e o município tem sim capacidade de abastecimento
de manter a nossa população e os visitantes, principalmente no final do ano, onde foi a maior crise, que precisa ser investido. Investir nos reservatórios, nos filtros, nas tubulações que levam até as residências, que ainda é cano de 15, 20, e isso realmente fica difícil, né? Quando não, é uma casa liga a outra, da outra liga a outra, e assim vai ligando o resto da rua toda. Não tem uma população decente que passa de frente à rua para abastecer cada casa da ligação geral. Então, realmente, a falta de água a gente precisa repensar, a gente precisa discutir isso junto com o Poder Executivo e participar dessa discussão para a melhoria da população, para a melhoria do nosso abastecimento de água. Agora, com relação ao lixo, aí eu não posso perdoar. Com relação ao lixo, foi vergonhoso a atitude do prefeito. No outro ano, no verão de 2013, de 2012 para 2013, era entendido. Mudança de governo sempre tem isso. Mas de 2013 para 2014, não, já estava há um ano. Era preciso rever e ter contratado, sim, caminhões de lixo, de qualquer empresa que fosse. Foi tão rápido. Quando cancelaram o contrato da Propetiva, rapidamente apareceu o caminhão de Brusque, de Areia Baixo, tudo lado aí para tirar o lixo. Porém, não foi visto na operação da lei de 2014 a agilidade em estar resolvendo o problema do lixo. Ficou o lixo entulhado, foi vergonhoso, e as críticas têm que vir. As críticas não é para estar só falando mal do prefeito, é para que melhore. Aí quer dizer que só porque botaram foto no Facebook? O Facebook, quem começou foi quem está no governo hoje. Foi a maior ferramenta contra o ex-governo, o ex-prefeito. Agora ele, infelizmente, inverteu os papéis. Agora quem está no poder é que tem que sofrer um pouquinho com as consequências das redes sociais. Porque as redes sociais vêm para colaborar, vêm para melhorar. Eu acho que as pessoas estão colocando o seu ponto de vista, e eu acredito que o prefeito deve ter sido rápido, coloca alguma coisa no Facebook, ele vai lá e resolve. Poxa, que bom então, né? Esperamos que continue assim. Agora, esperamos que a solução seja dada, pelo que diz as redes sociais, já encaminharam, né, a solução do verão próximo. Já compraram 2 caminhões de lixos novos e esperamos que o próximo verão realmente estejamos com o recolhimento de lixo adequadamente organizado, para que a gente não tenha problema, porque não tem coisa pior do que ter uma cidade suja e aí vem um turista e vê a cidade toda aí abandonada, com um lixo empilhado, que realmente fica feio para a nossa cidade. Quero só, aproveitando que eu acho que o tempo já está se passando, dizer ao nosso presidente que ficou muito bonita a pintura, talvez o gosto da cor não tenha sido muito boa, mas como ele é o presidente, né, ele tem o poder de escolher com os funcionários da casa, mas vale ressaltar, presidente, que realmente ficou bacana a reforma que o senhor fez, e é preciso dar aqui os parabéns pela melhoria que foi dada, né, na Câmara, e deixar o reconhecimento aí pelo trabalho que se vem fazendo. Quero só deixar aqui também uma colocação, mas eu me aprofundo mais na próxima sessão. Haja visto que, com relação ao processo seletivo da educação, da escolha de vaga da quinta-feira, do dia 7, eu teço um comentário. Eu acho que começar a entender o que é fazer educação. Quando foi a escolha da vaga, e a primeira candidata a escolher a vaga, chegaram lá e colocaram o quadro de vagas em cima da mesa e disseram: escolha a vaga que tu queiras. Isso eu posso dizer porque, felizmente, foi uma prima minha que estudou para isso, é formada, pós-graduada, ficou na 4ª colocação, as 3 primeiras não apareceram, ela foi a primeira a escolher. Por mais que algumas tenham franzido a cara quando ela entrou, isso é normal, né? É típico, né, da região gancheira, esse tipo de coisa, mas ela foi a primeira a escolher, escolheu onde ela quis. Escolheu em Areias do Meio, no turno que ela quis, e tudo resolveu. Fica o meu agradecimento. Porém, é sabido que foi muito rápido, hoje à tarde teve escolha de vaga novamente, e aonde eu quero me aprofundar na próxima sessão, eu quero saber o que houve na tarde de hoje. Pelo menos também teve escolha de vaga na tarde de hoje, já saíram alguns insatisfeitos, e já avisaram que a escolha agora, a chamada é por telefone. Mas tudo bem, eu vou me aprofundar certinho, vou descobrir como é que foi a tarde de hoje, na próxima sessão eu tomo um assunto. É só para colocar, presidente, que eu acho que a educação ela tem que ser tratada como prioridade, um município pequeno como o nosso, e que até então passou batido por muitas gestões, e o que se vinha pensando na gestão que era do ex-prefeito era repensar realmente a educação, não fazer só o feijãozinho com arroz, era realmente ter um plano de educação bacana, que essa casa aprovou, era ter um novo plano do magistério, que essa casa também aprovou, e que precisa realmente ser colocado em prática. E uma delas é realmente fazer um processo seletivo digno e decente para que o nosso professor possa estar concorrendo e ter a credibilidade de
que vai pegar a vaga conforme a sua aprovação, conforme os seus estudos. Porque hoje que se vê, a nossa rede municipal, e já se vem vindo nos últimos anos, pessoas que estão estudando agora, estão se formando, melhor, estão se inscrevendo na pedagogia para fazer e para dar aula. Nada contra. Mas só que os professores formados, pós-graduados, já foram-se embora. Aí já estão em Biguaçu, São José, Florianópolis. Quem perde com isso? A nossa cidade, nossos alunos, porque a educação fica deficitária. Nada contra, mas uma pessoa que acabou de se inscrever numa faculdade de pedagogia não tem conteúdo para apresentar para uma pessoa que já é pós-graduada, já tem 20, 30 anos de trabalho. Não venha se dizer que não, porque é uma verdade. Talvez a cabeça de alguns pense na questão do empreguinho, né? Não empreguinho do meu vereador, empreguinho do meu cabo eleitoral. E com isso, infelizmente, fica a educação, né, escassa, de professores de qualidade, jogada à deriva, e esperamos então o resultado aí final do processo seletivo para com certeza deixar um parabéns ou até mesmo deixar a minha crítica. Senhor Presidente, era o que se tinha para a noite de hoje. Quero só também registrar com relação à Operação Veraneio o trabalho da Polícia Civil, que nunca se viu antes, trabalho da Polícia Civil, coisa que nunca se viu em anos anteriores. Foi fazendo blitz aqui em Caribe várias noites durante o verão, trabalho muito bacana, junto com a Polícia Militar, que fez o seu trabalho devido. Questão de segurança pública é um assunto que realmente a gente precisa sentar e discutir isso junto com a comunidade, que é um problema que assola nosso município nos últimos tempos, que a gente já sabia, que com o desenvolvimento ia vir as coisas ruins também, e que infelizmente os ocorrido durante a luz do dia, às 10 da manhã, tu ter casa na primeira, segunda quadra da praia sendo arrombada, isso infelizmente é assim, ó, é deixar o ladrão roubar, ver e não querer ver, porque às 10 da manhã, as primeiras ruas da praia, ter casas arrombadas, infelizmente, assim, ó, é um descaso. Eu penso que realmente a polícia tem feito o seu trabalho, mas a gente precisa estar se juntando, se unindo, de repente com as associações de moradores, com o próprio morador das casas, para que a gente faça uma corrente e se una, porque se um fizer um contato com o outro, a gente consegue ter uma resposta muito mais rápida do que deixar por conta só da própria polícia, que, como a gente já sabe, tem um número de policiais muito pequeno, menor do que 20 anos atrás, e com problemas gravíssimos, de estar atendendo aí uma boa temporada. Eu acho que a gente tem que ser solidário, tem que sentar realmente e discutir esse problema, encarar a situação de frente, e acredito que os portais de segurança, né, tão dito, que se vocês forem para Areias, sentido BR, vocês já vão ver até a construção de um deles. Talvez eu não tenha enxergado ainda a construção, mas talvez você já enxergue a construção do portal. Mas vamos lá, era que se tinha para a noite de hoje. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e um bom retorno nas suas casas. Obrigado, vereador. Passamos agora à ordem do dia. O requerimento número 01/2014 do vereador Anderson está em discussão. Vereador Anderson. Senhor Presidente, quero pedir o apoio da bancada do PMDB, bancada essa que podemos registrar, né, que diminuiu o número de vereadores, que de 4 agora nós somos só 2, mas 2 que acredito que firme e forte na caminhada, e a contar com o apoio também da vereadora Carolina do PP, poder contar com o apoio do presidente, dos demais vereadores do Partido da Solidariedade, do próprio PSD e do DEM, para que a gente possa estar aprovando o requerimento. Diga-se de passagem, um requerimento simples, eu acho que não é só para mim, eu acho que esse requerimento eu acho que é para todos os vereadores, que a gente tome ciência, né, do que está passando na prefeitura. E até quero deixar o elogio que até junho do ano passado, durante os primeiros 6 meses, vinha as portarias para essa casa. E tanto eu quanto vocês acompanhavam. Infelizmente, desde julho parou de vir. E aí fica complicado a gente, né, tomar conhecimento de como anda o nosso executivo municipal. E acho que o prefeito, já que começou a fazer essa boa ação de mandar as portarias para cá, acho que ele podia continuar, né, fazendo esse trabalho, que a gente pudesse estar acompanhando. Não tem nada demais para nós. Às vezes vamos lá no mural, chegar no mural, tá um por cima do outro, e aí, até quando tu pede para abrir aquilo ali, para ver o que está debaixo, aí ela já olha com cara fazida. Eu acho que o constrangimento fica meio difícil. Se a gente criar por hábito que o prefeito mande sempre os próximos prefeitos que virão, porque outros virão, acredito que já vão adotar um sistema que vão continuar
Agora, se infelizmente parar com isso, e depois até virar costume novamente, ou até criar hábito, fica difícil. Então, eu queria contar com o apoio dos vereadores. Hoje sou eu pedindo. Esperamos que amanhã não seja um de vocês. E esperamos que já seja por hábito mandar para esta casa os atos da prefeitura que a gente possa tomar conhecimento. Obrigado. Vereador, requerimento para a discussão, vereador Antônio. Gostaria de pedir ao assento de solidariedade que votasse contra esse requerimento, sendo nós, vereadores, com a autonomia de irmos ao plural, que copiem ir pessoalmente para nós. Tá? Eu acho que simplesmente para encher linguiça e fazer golpe nas redes sociais. E acho que a bancada do governo também vai acompanhar na rejeição. É isso, obrigado. Requerimento número 01/2014 continua em discussão. Requerimento 01/2014 pela Lance está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se levante. O requerimento está aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Voto contra o vereador Antônio Marcos Testoni, Paulo e Adão Abel. Projeto de Lei número 03/2014, que concede auxílio financeiro à pessoa carente da outras providências, recebeu parecer favorável na Comissão de Delegação e Justiça. O projeto está em discussão. O projeto está em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se levante. O projeto está aprovado por todos os vereadores presentes. Caminho para a comissão.